Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quarta-feira. A gente começa falando do desemprego recorde no Brasil. A maior taxa da história, desde a série iniciada em 2012, foi apontada hoje pelo IBGE, 13,8% a taxa de desempregados, o que representa 13 milhões e 100 mil pessoas sem ocupação no trimestre que vai de maio a julho. Em relação à população ocupada, houve queda também. São 82 milhões de pessoas no mercado, uma queda de 7 milhões e 200 mil pessoas em relação ao trimestre anterior. Isso, de alguma forma, reflete também que tem mais gente procurando emprego, gente que estava em casa por causa da pandemia, que agora, com a queda de algumas medidas de isolamento social, está procurando emprego. Nesse contexto todo, a gente também traz os dados da pandemia do coronavírus, que já matou 143.017 pessoas no Brasil e há 4.780.000 casos, de acordo com o consórcio de imprensa do qual o Estadão faz parte. Para tentar aí colaborar também com essa situação toda, né, de dificuldade econômica, hoje começa mais uma fase de pagamentos do auxílio emergencial do governo federal, só que agora o valor caindo, a parcela de 600 para R$300. Outro destaque do dia tem a ver também com programas sociais do governo, diante desse auxílio emergencial pago na pandemia, que revelou os chamados invisíveis. O governo federal lançou o programa nesta semana, mas ainda gera muitas críticas à fonte de financiamento que está sendo buscada, que tem a ver com recursos do Fundeb, o Fundo que Financia a Educação, e com o adiamento do pagamento de dívidas de precatórios. O presidente Bolsonaro chegou a pedir mais sugestões e menos críticas, e o Estadão foi ouvir especialistas que sugerem, por exemplo, a reformulação de programas sociais e o fim de algumas renúncias fiscais do governo e também de subsídios. E o ministro Paulo Guedes, da Economia, deu o tom político também da necessidade do empenho do governo agora nesse programa social que é o Renda Cidadã. No encontro com parlamentares, disse que o Renda Cidadã será dinheiro na veia do povo. Outro destaque do dia é um revés para o governo em relação a uma decisão desta semana do Conselho Nacional do Meio Ambiente, presidido pelo ministro medidas que protegiam manguezais e restingas no litoral brasileiro, abrindo caminho para a especulação imobiliária e também para a produção de camarões. Mas agora essa decisão do CONAMA foi revertida pela Justiça Federal do Rio de Janeiro, ainda que temporariamente. Numa ação popular movida por 4 pessoas, a Justiça suspendeu a validade dessa reunião e os seus efeitos. O governo ainda deve recorrer. Vamos acompanhar este caso também. O meio ambiente também esteve presente no primeiro debate entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos. O republicano candidato à reeleição Donald Trump e o democrata Joe Biden chegou a dizer que as florestas tropicais do Brasil estavam sendo derrubadas e que era preciso até sanções caso não fossem tomadas providências, mas citou uma ajuda de 20 bilhões de dólares para o combate aí a esse desmatamento. Mas, de uma forma geral, especialistas, analistas consideram o debate como caótico, cheio de ataques pessoais e com poucas propostas por parte dos dois candidatos. No Estadão Podcasts, você encontra, é só ir lá no portal do Estadão, uma análise do colunista Roberto Godoy, feita hoje na Rádio Eldorado. No esporte, noite de Libertadores da América com uma decisão para o São Paulo. São Paulo precisa vencer o River Plate na Argentina para manter as chances de classificação para as oitavas de final. No caso de empate, vai ter que contar com uma goleada na última rodada dele, São Paulo, sobre o Binacional, e também uma derrota por goleada do River Plate diante da LDU. Enfim, uma situação difícil do São Paulo hoje à noite. Palmeiras recebe o Bolívar, precisando de um empate contra o time boliviano para avançar na competição. Hoje tem Flamengo, Independente Del Valle também. E ontem
2 times brasileiros avançaram, o Grêmio e o Atlético Paranaense. O Inter está quase classificado, mas ainda depende do empate. Você confere os detalhes da rodada da Libertadores no portal do Estadão, que fala também de 2 jogos isolados hoje pelo Campeonato Brasileiro, Botafogo e Bahia, e Corinthians e Atlético Goianiense. E a Disney anunciou a demissão de 28 mil funcionários por causa da crise do coronavírus que atingiu em cheio os seus parques temáticos em várias partes do mundo. Parte desses parques já teve a reabertura autorizada, por exemplo, na Flórida, mas com público reduzido. Na Califórnia, também nos Estados Unidos, os parques temáticos da Disney continuam fechados. E a empresa anunciou que teve aí uma receita menor no período de abril a junho, uma receita de $1 bilhão vinda dos parques temáticos, comparando com o mesmo período do ano passado, foram $7 bilhões em 2019. A gente acompanha também a crise dos parques temáticos da Disney. Os detalhes você encontra no portal do Estadão. Estas e outras notícias você acompanha nesta quarta-feira nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia para você. Até amanhã.